Fala galera, hoje eu gostaria de falar sobre uma fé sem obras. Em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Isso aqui é muito importante. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão da evidência da nossa salvação. Não adianta você falar somente que é cristão, mas não existem nem obras, nem um comportamento que evidencia isso. Se uma pessoa é cristã, ela tem que se comportar como um cristão. Não adianta somente ir para o culto aos domingos, assistir a palavra, o louvor, e depois ir para casa, e a semana toda a gente vive aquela vida normal. Isso não é uma vida de cristão. Existem muitas pessoas necessitadas, pessoas que precisam da sua ajuda e que elas não precisam somente de uma cesta básica ou roupas ou uma esmola. Tem muita gente que confunde a caridade com o evangelho ou as doações com o evangelho. Tem algo muito mais profundo. Existem pessoas que estão passando por situações de extrema solidão. Pode ser um morador de rua, uma pessoa que está vivendo numa condição de rua, que ela não vai precisar somente da sua esmola, mas que ela também precisa que você sente com ela, converse com ela e tenha um momento de qualidade, apresente o evangelho para ela. Eu acredito que essas duas coisas devem andar de mãos dadas. Tanto você abençoar a vida dela, seja com roupa, com uma doação, seja com comida, mas também ter um tempo que essa pessoa possa se sentir como um ser humano e que ela sinta que alguém a ama e a respeita. Algo que chamou a minha atenção, que eu estava lendo hoje, foi Jeremias capítulo 5. Eu gostaria de ler para vocês os versos 27 ao 29. O profeta, ele estava falando sobre a condição do povo naquela época. Ele diz assim: suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim, eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Então vocês podem ver que a condição daquele povo naquela época haviam pessoas ricas, pessoas que estavam com muita abundância, porém elas não se importavam com as pessoas necessitadas. E essa é a condição de muita gente dentro das igrejas hoje em dia. Pessoas que são prósperas, que têm dinheiro, que têm condições, mas que não se importam com as pessoas que estão lá fora. Não adianta a gente fazer uma pequena doação ou se aproveitar da caridade para dizer, olha, eu vivo uma vida cristã bíblica. Se a gente dá uma olhada para a Bíblia, o tanto que as pessoas se doavam naquela época, o tanto que as pessoas levavam o cristianismo, o nosso Senhor a sério, tem muita coisa hoje em dia que pode não bater com o que a gente vê na Bíblia. Então, essa é uma mensagem que eu transmito para vocês com amor, para que a gente possa se analisar e ver como nós estamos nos comportando, como está sendo a nossa rotina diária como cristão, o que nós estamos fazendo durante a nossa semana. Eu sei que nós temos responsabilidades, eu sei que nós temos muitas coisas para fazer, existem pessoas na faculdade, trabalho em ambos, nós temos que dar atenção para amigos, familiares, porém, nós não podemos deixar de servir a Cristo. Então, por favor, pense sobre essa mensagem e não tenha uma fé morta, não tenha uma fé sem obras. Lembre disso, as suas obras, o seu comportamento são uma evidência clara da sua salvação, são uma evidência clara do seu cristianismo. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.